Olá, turma, tudo bem com vocês? Acredito que sim, que todos estejam bem, cuidando das suas famílias, todo mundo quietinho em casa, né? Eu não preciso nem explicar o que está acontecendo para vocês, porque eu acredito que todos vocês já saibam o que está acontecendo. Mas o meu recado que eu estou tentando, que eu estou tentando passar para todas as turmas, é que quanto mais tempo nós ficarmos em casa, cuidando da nossa família, fazendo tudo certinho, mais rápido nós vamos poder voltar ao normal, né? Ter nossa vida normal, encontrar nossos professores, amigos pessoalmente. Então, eu espero que, assim, que todo mundo colabore para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos dar continuidade a uma matéria do livro que nós já tínhamos iniciado, que é sobre o Simple Past, que é o passado simples. Então, hoje nós vamos usar o ED. Nós já aprendemos ele na sala de aula. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu passei uma folhinha para vocês. Eu mandei esse arquivo no nosso portal, né? Eu vou pedir para que vocês peguem esse PDF, essa folhinha, para vocês acompanharem a aula comigo, porque eu vou estar lendo com vocês. Eu vou ler as regrinhas aqui com vocês. Então, quando nós falamos do ED, nós já sabemos que está no passado, que o verbo está no passado. O que acontece? Nós só fazemos o uso do ED para verbos regulares. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a primeira etapa desse ensino que eu estou passando para vocês vão ser sobre os verbos regulares. Então, hoje nós vamos estudar somente os verbos regulares. Então, hoje nós vamos estudar só os verbos regulares. Nós vamos estudar só os verbos regulares. Os verbos irregulares nós estaremos estudando em algum outro momento, em alguma outra aula, tá? Então, eu vou pedir a colaboração de vocês para que vocês agora acompanhem o material que eu passei para vocês, tá bom? Então, aqui na folha está escrito: hoje iremos aprender sobre o uso do ED e suas regrinhas. É importante lembrarmos que o ED tem algumas regras e elas são importantes na gramática, né? Então, vamos lá. Usamos o passado simples quando a ação que já nos referimos já foi finalizada. Então, pode ser um momento antigo ou até mesmo há pouco tempo atrás. Mas quando falamos de passado simples, é importante saber como usar o ED. Então, é isso que nós vamos aprender hoje. Como que nós vamos usar esse ED, ok? De forma correta. E para isso precisamos seguir algumas regrinhas. Primeiramente, é importante que você saiba que em inglês existem verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares são o que nós vamos aprender hoje. E verbos irregulares, só para deixar uma breve explicação aqui para vocês, são verbos que possuem sua própria forma. Então, são verbos que, infelizmente, a gente não consegue aprender regras igual a do ED hoje. Nós temos que gravar, porque eles têm a sua própria forma. O exemplo é do go e... não vou entrar nesse assunto não, porque vai ser nosso próximo assunto de aula, senão eu vou estender muito esse vídeo. Então, vamos lá. Vamos começar conhecendo como funciona a formação do passado simples. A formação básica do passado simples é realizada com o acréscimo do ED, do D ou do IED. Então, nós já sabemos que no passado, né, como a gente sabe, os verbos regulares levam essas terminações. Então, eles terminam com essas letrinhas, né? Que mais pra frente vocês vão ver. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto aí. Para a maioria dos verbos regulares, você só precisa acrescentar o ED no final. Como tá aí o exemplo de work. Work. O work
ele não entra em nenhuma dessas regras que eu passei para vocês na folhinha. Então, como ele é um verbo regular, normal, que não se encaixa em nenhuma regra, nós vamos apenas acrescentar o ED aqui no final. Então, vai ficar worked. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, para vocês poderem acompanhar e não ficar confuso aí para vocês no vídeo. Então, ó, notem que eu acrescentei o ED no finalzinho da frase. Então, esse verbo no passado, que é trabalhar, trabalhava, ele leva somente, nós acrescentamos somente o ED no final. Então, vira worked, com o ED no final, ok? Assim como tem outros exemplos aí na folha. Na segunda regrinha, os verbos regulares que terminam com E, então isso é muito importante lembrar. Os verbos que terminam com E, então todo verbo que termina com E, nós vamos acrescentar apenas o D. Então, se a gente vê que o verbo já termina com E, nós acrescentamos apenas o D, que não é o que acontece aqui no work. O work é uma palavra que termina com K, é uma palavra comum. Então, nós acrescentamos o ED para que ela possa ficar no passado. Agora, se eu tenho uma palavra, por exemplo, ó, like, uma palavra que termina com E, a única coisa que eu tenho que fazer para que essa palavra fique no passado é acrescentar o D. Ó, liked, ó, ele não deixa de ficar com o ED no final. Só que aí que entra a regra, porque como ele já está terminando com E, para que ele fique com o ED, eu só vou acrescentar o D, ok? Aí lá na outra página, vamos lá. Terceira regrinha aí. Agora os verbos que terminam, preste atenção, os verbos que terminam com uma consoante mais uma vogal mais uma consoante, né? Deve-se dobrar a última consoante e acrescentar o AD. Então, é o exemplo aqui de stop. Stop. E quando você perceber que ele tem uma sílaba tônica também. Então, ó, stop. Olha como que fica essa palavra. Stop. Reparem, preste atenção na regra. Ele termina com uma consoante, vogal e uma consoante. Entrou dentro dessa regrinha? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Dobrar essa última consoante para que fique assim, ó. Stop, ó, dobrei e acrescentei o ED. Então, ó, stopped. Todo mundo conseguiu entender? Até aí, tranquilo, né? Caso alguém esteja com dúvida, queira voltar um pouquinho o vídeo, dá uma pausa, dá uma respirada, volta um pouquinho o vídeo, vê o que vocês não entenderam, mas vocês sabendo essa regra, estudando essa regrinha, vocês vão conseguir conjugar todos esses verbos que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Entendeu? Parece difícil, mas conforme vamos usando no nosso dia a dia, ao escrever e conversar, percebemos que ele é bem simples. É a quarta aqui. Outras duas regrinhas simples e mais importantes também. Temos verbos com terminações em Y. Vou apagar isso aqui para vocês poderem... Gente, eu usei minha mão mesmo porque o apagador ficou lá embaixo, eu esqueci de pegar, tá? Agora que eu percebi isso. Então, vamos lá. Os verbos terminados em Y, muito importante também, ó. Verbos terminados em Y. O que nós vamos fazer? Por exemplo, tenho aqui, study. Study. Não é um verbo com terminação em Y? Ele não terminou com Y? O que eu faço? Nós, sempre que o verbo terminar com Y, nós vamos tirar o Y. Esse Y vai deixar de existir e nós vamos acrescentar o IED no lugar.
Então, nós fazemos uma substituição. Nós vamos substituir o Y pelo IED. Então, se essa palavra no presente fica study, nós vamos formar study para que ela fique no passado. Studied, IED no final da palavra, ok? Então, é importante saber que quando nós temos o Y no final de uma palavra, nós vamos acrescentar o IED. Só que prestem muita atenção nas regras. Olha, igual a regra anterior que eu ensinei para vocês, quando a gente tem uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante. Aqui tem vogal, consoante. Aqui tem consoante, vogal, consoante? Não. Então, eu já sei que essa palavra não vai entrar na regra anterior que eu falei, entendeu? É só a gente prestar atenção na palavra e ir encaixando essas palavras nas regras. Se vê que não encaixou em nenhuma dessas regrinhas, se é uma palavra normal, apenas acrescento o ED no final, ok? E também, para aqueles verbos que acabam com Y, mas não possuem uma consoante antes, vamos acrescentar apenas o ED. Então, vocês podem notar no exemplo aí de cima. No study, nós temos uma consoante antes, por isso que a gente substitui o Y por IED. Agora, se aqui fosse uma vogal, nós colocaríamos apenas o ED. No exemplo de play, play termina com uma vogal e uma consoante. Então, eu vou pegar esse play, eu vou tirar o Y. Vou tirar o Y, desculpa, gente. Eu vou manter o Y e vou botar o ED no final, ok? Coisa que nós não fazemos no verbo anterior. Se eu não tenho uma consoante antes, eu vou manter o Y e acrescentar o ED. Agora, se eu tenho uma consoante antes, eu vou excluir esse Y e vou acrescentar o IED, ok? Então, leiam essas regras, releiam, leiam, releiam, fiquem lendo e relendo até vocês aprenderem certinho. Eu tenho certeza que depois vocês vão fazer assim, vão fazer brincando, porque depois que a gente fixa essas regrinhas na nossa cabeça, a gente vai lendo e as palavras se tornam automáticas na nossa cabeça. Então, bons estudos para vocês. Eu vou agora mostrar a explicação do exercício e logo em seguida farei a correção, tá? Em caso de dúvidas, vocês podem me chamar lá no portal de vocês sem problema algum, que eu tô lá à disposição de todos vocês. Então, até o próximo vídeo.